Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu abro essa edição com uma boa notícia. A previsão é que as ofertas de vagas temporárias devem crescer neste fim de ano. Entre os cargos com maior abertura de vagas estão vendedor, operador de caixa e estoquista. O número de vagas de trabalho temporárias, aquelas para atender demanda das festas de fim de ano, deve ser bem maior em relação ao ano passado. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o avanço da vacinação e o aumento da circulação de consumidores devem fazer com que as comemorações deste ano registrem a maior oferta de vagas provisórias para o período nos últimos 8 anos. A estimativa é que mais de 94 mil trabalhadores nessa modalidade sejam contratados até dezembro. Já a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito estão mais otimistas ainda e esperam a abertura de 105 mil vagas nesse período pelos setores varejista e de serviços. Os trabalhadores que estão desocupados podem tentar buscar essas vagas para recolocação no mercado em sites do Sistema Nacional de Emprego ou por meio de cadastros em outras plataformas que divulgam as vagas temporárias. O candidato também pode ir aos shoppings ou ruas de comércio e entregar o currículo pessoalmente nas lojas. Segundo o levantamento da CNDL e SPC Brasil, a maioria das empresas prefere contratar trabalhadores de 18 a 34 anos e que tenham ao menos o nível médio completo. Boa parte das vagas não exige experiência. E olha só, o mercado financeiro estima que a inflação oficial do país feche o ano em mais de 9%. E para 2022, a previsão é que a elevação fique na metade dessa porcentagem. A projeção é do Boletim Focus do Banco Central divulgado hoje. A alta dos juros não foi suficiente para assegurar a estimativa do mercado financeiro para o índice de preços ao consumidor amplo. Com isso, a previsão é que o patamar da inflação alcance 9,17% nesse ano. Já para o ano que vem, o indicador deve girar em torno de 4,5%. A meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional era de até 5,25%. Na projeção dos economistas, a taxa básica de juros, a Selic, que é a principal ferramenta de controle da inflação, deve chegar a 9,25% ao ano em 2021. E para 2022, pela primeira vez, a expectativa é de que a taxa, que atualmente está em 7,75% ao ano, alcance a marca de 10,25%. Já em relação ao PIB brasileiro, que é a soma das riquezas geradas pelo país, os analistas reduziram a expectativa e em 2021 deve ser de 4,94% ao ano. Há um mês, a previsão era de crescimento de 5,04%. Para 2022, a projeção para o PIB também diminuiu. Os especialistas indicaram um crescimento de 1,20%. E nos destaques internacionais, os sul-africanos comparecem às urnas nesta segunda-feira para eleições municipais que representam um alto risco para o Congresso Nacional Africano, o partido fundado por Nelson Mandela, que governa o país desde 1994 e que pode ficar pela primeira vez abaixo de 50% dos votos. A população com idade para votar no país chega a 40 milhões, mas apenas 26 milhões de sul-africanos estão registrados na Justiça Eleitoral. O Congresso Nacional Africano, o ANC, está em declínio há anos e pela primeira vez pode ficar abaixo de 50% dos votos. Vários líderes são acusados de saquear o país e enfrentam processos na justiça. O desemprego registra um nível recorde, superior a 30%, e a economia já estava em recessão antes mesmo da crise provocada pela pandemia. Sabemos quais são os problemas são claros e dissemos que desta vez queremos corrigir o que não está correndo bem.
Já a oposição pediu que a população não deixe de votar. Não fique em casa, certifique-se de se levantar e fazer sua parte para garantir que tenhamos uma democracia sustentável. Mas o mais importante é que você obtenha um governo que faz as coisas para você e não para os políticos. Anos de má gestão e corrupção generalizada deixaram muitos serviços públicos abandonados na África do Sul. Os cortes de energia e de abastecimento de água são cada vez mais frequentes, a ponto de afetar a campanha eleitoral. A atual votação é um teste para o ANC antes das eleições gerais de 2024. E o Panamá apreendeu em 2021 uma quantidade recorde de 20 toneladas de drogas destinadas à Europa, escondidas em containers. Autoridades acreditam que o narcotráfico vem mudando as rotas para o velho continente. Temos destinos diferentes nas apreensões, mas a maioria tem como destino a Europa. Autoridades panamenhas suspeitam que o crime organizado aproveita a versatilidade de navios mercantes para transportar drogas, principalmente dos portos sul-americanos do Pacífico ao Panamá. Muitos buscam partir do Caribe em direção à Europa. O Panamá também é a entrada da droga na América Central, que tenta chegar aos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de cocaína. Até o momento, em 2021, o Panamá bateu todos os seus recordes anuais de apreensão de drogas, apesar da pandemia e de ainda restarem 2 meses para o fim do ano. E para encerrar, os países do G20 fecharam um acordo climático com poucos compromissos concretos. A declaração divulgada por líderes reunidos em Roma reafirma a intenção de limitar o aquecimento global, mas não especifica prazos para a neutralidade de carbono e abandono de carvão pelas 20 maiores economias do mundo. Um acordo tímido. Os países do G20, responsáveis por 80% das emissões de gases de efeito estufa, prometeram limitar o aquecimento global a 1,5 grau em comparação com a era pré-industrial e reduzir o uso de carvão, mas não estabeleceram uma data precisa para alcançar a neutralidade de carbono. The COP26 will build on A COP26 será construída sobre uma base bastante sólida. Como eu disse, em comparação com o que era antes, mudamos a linguagem. A meta de 1,5 agora é universalmente acordada, antes não. Before it wasn't. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou os esforços de Draghi, anfitrião do evento. Ele fez um excelente trabalho ao liderar o G20 em um ano difícil marcado por grandes desafios globais, incluindo a pandemia, impulsionando uma recuperação econômica global sustentável de base ampla e lidando com a crise climática. Acredito que fizemos progressos tangíveis em cada uma dessas questões, em parte devido ao compromisso que os Estados Unidos colocaram sobre a mesa. A pressão na primeira reunião presencial do G20 desde 2019 foi forte. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse no Twitter que estava deixando Roma com suas esperanças insatisfeitas, mas pelo menos não enterradas. If Glasgow fails, then the whole thing fails. Se Glasgow fracassar, tudo vai fracassar. O Acordo de Paris terá entrado em colapso à primeira vista. O único mecanismo viável do mundo para enfrentar a mudança climática afundará. Neste ponto, o Acordo de Paris e a esperança que veio com ele é apenas um pedaço de papel. As 20 nações mais desenvolvidas, incluindo México, Brasil e Argentina, também reafirmaram o compromisso, até então não cumprido, de mobilizar 100 bilhões de dólares para os custos de adaptação às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.